vocês estão vendo? Aham. Tá, pode começar. Bom, então a gente vai falar sobre o artigo de uma intervenção, né, que o nome é Os Efeitos da Psicoterapia nas cognições relacionadas ao trauma no TEPT, uma meta-análise. Queria saber, assim, quais de vocês trabalham com TCC, ou têm algum conhecimento, ou não tem conhecimento nenhum sobre? Eu trabalho com a TCC. A maioria trabalha, conhece? Eu também trabalho, não sei se vocês estavam me vendo. Então, Bom, tá. acho que então vai ficar um pouco repetitivo, né? Mas porque, querendo ou não, vocês podem saber assim da TCC e tudo mais, mas a gente pensou que talvez o pessoal aqui fosse um pouco mais da neuro, então. Mas assim, a gente trouxe assim para exemplificar um pouquinho melhor que o artigo ele só passa assim uma pincelada assim o que é TCC ou o que é reestruturação, que nem a Ana já falou assim, às vezes falam, tá, faz reestruturação cognitiva, mas o que é fazer reestruturação cognitiva, né? Então a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né? E como o Christian tinha falado, né, na apresentação ali dele, teve uma mudança, né, no diagnóstico do TEPT, do DSM-4-TR para o 5, né? Então, essa autora, a Jill, não sei como é que se diz, ela acabou trazendo, então, no começo do artigo, essa mudança, essa alteração, porque a alteração, por exemplo, no critério 1, ela era facilmente manipulada em processos judiciais, então acabava que isso tinha um prejuízo. E no critério 2, então, ele era dispensável para o diagnóstico de TEPT após né, vários estudos. Né? A gente não tira do manual estatístico algo sem fazer vários estudos e ter realmente a comprovação do que pode modificar de um DSM para o outro, né? Então, como o Christian também tinha falado, né, o TEPT é, então, a pessoa ser exposta ou ameaçada a um evento traumático, né, em uma ou mais das seguintes maneiras, né, experienciando ela mesma, assistindo o evento ocorrer com outras pessoas, recebendo a notícia de que o evento ocorreu com alguém próximo e envolveu morte ou ameaça, de forma violenta ou acidental, e experienciando o evento de uma forma repetida ou de maneira extrema, né? E aí que nem acaba acontecendo com profissionais da saúde, né? Que estão recorrentemente expostos a alguma questão. A gente pode até trazer o exemplo da pandemia, não sei, né? Do quanto isso a gente não vai ter daqui a um tempo esse diagnóstico por conta da situação que os médicos estão passando nesses ambientes. Então, outra modificação do DSM foi a divisão do critério C, que incluía sintomas de esquiva e entorpecimento, e agora, então, para o critério de entorpecimento, então, foi denominado alterações negativas em cognições e humor, e acrescentados 3 sintomas aos que já eram descritos na edição anterior, que seriam crenças persistentes e exageradas sobre si, os outros e o mundo, e aí a gente consegue fazer o paralelo com a tríade cognitiva, as crenças de si, o outro e o mundo, então a gente vê que num diagnóstico a TCC já tem a ver com algo que um diagnóstico já está olhando, então o quanto isso é legal a gente poder ver, que nem o Christian falou, né, não é só a terapia cognitiva, mas o cognitivismo em si, né. A persistente culpabilização de si, os outros, sobre as causas ou consequências desse evento, e emoções negativas invasivas, como raiva, medo, culpa ou horror. Então, aqui eu trago, então, um modelo cognitivo, né, como a gente acredita, né, que frente a uma situação, e eu boto o assalto de La Casa de Papel, a gente vai ter determinadas emoções, pensamentos, comportamentos e sensações fisiológicas. E aí eu queria convidar a turma a pensar, né, o que vocês acreditam que poderiam ser emoções que uma pessoa que está naquele momento vivenciando,
pensamentos, comportamentos e sensações fisiológicas. Não tem certo e errado, gente. Acho que medo, pavor, pânico, todas as derivadas do medo, né? Sendo medo uma emoção básica. E, enfim, pensamentos de vou morrer, nunca mais vou ver meus filhos, meus pais, minha família, assim. Comportamentos de esquiva, ou de paralisia, ou de... Como é que aquele outro... Luta ou fuga? Daí é mais uma ativação que também, por causa da questão da luta ou fuga, sensações fisiológicas de sudorese, taquicardia, ficar ofegante, enfim. Ótimo, é bem isso, assim. E aí, conforme as crenças que a gente tem, e crenças são construídas ao longo da nossa vida, então, que nem a gente tem vários estudos com irmãos gêmeos que a gente sabe que vão desenvolver crenças e visões sobre o mundo, sobre si, totalmente diferentes, né? Então, a partir da nossa experiência com o mundo, de tudo que a gente viveu, de como a gente foi criado, a gente vai criando também pensamentos. Então, a Haná falou que eu vou morrer. Outras pessoas poderiam pensar, nossa, justo o dia que eu vou no banco, né? Eu tinha certeza que eles estavam me perseguindo. Eu tenho certeza que porque eu estava ali, eles tem que acontecer comigo, né? Então, cada pessoa, a partir da sua vivência, vai ter um pensamento e que nem o Christian tinha dito, às vezes vão estar distorcidos, mas talvez em alguma época esses pensamentos eram funcionais e talvez hoje não se adequem mais ao contexto, né? Então, eu trouxe aqui os princípios da terapia cognitivo-comportamental, né? Mais para pincelar, que seria, né, a gente conseguir identificar esses pensamentos, comportamentos e eventos chaves, né? Ter uma aliança terapêutica segura, a gente sentir que pode também confiar no nosso terapeuta e falar para ele coisas sabendo que ele não vai nos julgar. O empirismo colaborativo, que é aquilo que não é só o terapeuta que faz a terapia, o paciente também vai fazer, e nos outros dias, porque ele vai aprender a ser seu próprio terapeuta. Esse é um objetivo da TCC, então a gente psicoeduca e a gente tem todo esse trabalho para que ele também consiga, ele também faz parte do tratamento dele, né, e que ele consiga, fora das sessões, botar em prática, né. Ela tem a ênfase na resolução do problema, né, e no presente, não que a gente exclua o passado, mas também a gente foca mais no presente. Tem um caráter pedagógico de psicoeducar e trazer termos também para o paciente. Um tempo limitado, sessões estruturadas, ensina o paciente a identificar, avaliar e responder pensamentos automáticos e crenças disfuncionais, e utiliza de diferentes técnicas para modificação de humor, pensamentos e comportamentos. Aqui eu trago, então, as distorções cognitivas, que foram aqueles pensamentos automáticos que eu falei que a gente pode ter, né? A gente pode chegar a distorções cognitivas, né? E eu queria que vocês, olhando, assim, essa tabela, assim, de distorções cognitivas, quais vocês acham que poderiam se aplicar a uma pessoa que está com TEPT ou no momento traumático? Eu acho, na hora que eu ouvi tu repetindo o pensamento automático que eu falei de eu vou morrer, claro, na hora não seria uma catastrofização, porque, né, se tem uma pessoa apontando uma arma no teu rosto, tu pensa, eu vou morrer, tá adequado. Exato. Mas eu acho que depois, se a pessoa, não sei, vê, no dia lá o assaltante estava de moletom vermelho de capuz, e aí vê uma pessoa na rua de moletom vermelho de capuz, e ela pensa, eu vou morrer, daí sim poderia ser uma catastrofização, por exemplo, uma distorção, porque ela não está no mesmo contexto. Né? Uhum. E uma generalização, né? Porque daí foi um evento em si que está ativando outros que a gente consegue pensar, né?
por exemplo, o exemplo que eu dei ali de, justamente quando eu estava no banco acontece comigo, né? Poderia ser uma leitura mental de acreditar que tu consegue ler os pensamentos da pessoa sem ter nenhuma evidência, né? Não sei se mais alguém gostaria de falar das distorções. Uma personalização, eu acho que talvez no caso de eu fico imaginando vítimas de estupro, que é a roupa que eu usei ou alguma coisa do tipo. Ótimo. Eu acho que a previsão de futuro também, ainda mais quando tem algum estímulo assim semelhante, né? Como a gente tem estudado da memória, da atenção. Então também isso vai enxergar a questão da previsão do futuro, né? Ver aquele estímulo e já ter uma ideia do que vai acontecer negativamente ou ter certeza, enfim. E gurias, dependendo do paciente, né? Com TEPT, a gente pode ter todas essas distorções, né? Dependendo da situação, todas essas distorções podem estar ocorrendo. Com certeza. Claro, não no mesmo momento, mas enfim, são possíveis. Não, e pode cada um ativar em diferentes momentos, que nem a Ina já falou, né? Da blusa, né? Talvez no momento do ato em si, quando vem algum flashback, pode se culpabilizar mais, mas talvez venha em outro momento em que ela imagina, sei lá, o tio ou homens, né? Não consigo me relacionar com homens, né? Então vem outras situações, né? Então bem falado. Vou passar. Eu fiquei só um comentário pensando nesse exemplo que a Ana já falou, como pode ter um reforço social para isso, né? Sim. O familiar, enfim, do grupo da pessoa, tipo assim, também quem mandou tu querer sair à noite sozinho? Quem mandou? E aí vai reforçando, né? E dificulta muito mais o trabalho do terapeuta, né? Da gente tentar, assim, tirar essa culpa, não tirar, né? Mas tentar mostrar para a pessoa, trazer evidências, mas daí, mas minha mãe disse que não, né? Então, a gente vai criando crianças, né? Com certeza ao longo da vida, mas por isso que às vezes é tão difícil ir à terapia, até porque às vezes essas crenças de terapia é só para louco, terapia não sei o que, vão também se construindo ao longo da vida, né? Aí, então, eu trouxe, assim, alguns pensamentos que podem vir nessa reestruturação, né? Então, se eu penso sobre o trauma, a pessoa pode pensar, eu vou enlouquecer, eu não vou aguentar, eu posso me descontrolar e machucar alguém, eu vou ter um ataque do coração, vou acabar adoecendo, né? Então, para evitar isso, né, a gente tem estratégias, às vezes, disfuncionais, né? Então, não vou falar sobre isso, não vou falar com ninguém, vou me ocupar com o trabalho, vou usar álcool, vou usar drogas, né? Então, a gente acaba vendo esses comportamentos mais disfuncionais para tentar evitar essa sensação e tudo que vem junto com o trauma, né? Que realmente é doloroso, mas a gente já sabe que falar hoje em dia para vários outros transtornos também é o melhor caminho, né? E para fazer essa reestruturação, né, a gente pode usar a técnica do registro de pensamentos disfuncionais, né? Então a gente pode solicitar como uma tarefa de casa, né, que a pessoa anote os pensamentos que vêm quando ela lembra do trauma ou que quando ela está exposta a alguma situação que invoque essas memórias, né? Os questionamentos socráticos, né, de quando ela passa por essas situações, mas eu particularmente acho que o questionamento socrático tu tem que ter um vínculo maior com o paciente para ele não sentir talvez que está sendo um pouco atacado, assim, porque daí tu vai confrontar ele, né? E por isso que eu digo que tem todos os princípios da TCC, de tu ter uma aliança terapêutica segura, né, para a gente poder chegar a esses questionamentos, né, de mas por que tu acha que isso é verdade, de que aquele homem que tá com capuz vermelho vai te assaltar, né? Ou por que tu acha que aquela pessoa que tá de moto necessariamente vai bater no teu vidro como da outra vez, né? Então, quais os motivos que te fazem pensar isso? O que te fez pensar nisso, né? Então, acaba sendo um pouco mais confrontativo para o paciente, né? E as disputas empíricas, né? De quais evidências que tu tem de que isso vai acontecer naquele momento, quando tu tá, né? Enfim. Outras coisas que
que podem ser avaliados e que a gente pode ver se tem alguma criança desadaptativa, por exemplo, quando a pessoa é perguntada assim se o fato que o trauma aconteceu acaba gerando algum pensamento de que nenhum lugar é seguro, ou que vai acontecer um assalto novamente, né, nesse exemplo que a gente estava dando. Ou se a pessoa pensa, por exemplo, que o trauma aconteceu com ela especificamente, né, mas aquela questão de personalização, ela pode pensar que ela só atrai desastres, que ela pode ser enxergada como uma vítima por outras pessoas, ou então que ela não consegue lidar com o estresse, que só com ela acontece coisas ruins, ou que ela merece que essas coisas ruins aconteçam com ela. Ou então mais uma questão de entorpecimento emocional, né, de pensar que ela tá morta por dentro, ou de que ela nunca vai conseguir se relacionar com pessoas novamente. Né, quando tem flashbacks, pesadelos ou pensamentos intrusivos, é bem comum a pessoa achar que tá ficando louca, né, ter aquela sensação de perda do controle sobre si. E também vários problemas de concentração que esses sintomas vão gerando, né, de também achar que o cérebro tá danificado, que ela não consegue mais prestar atenção em nada, então vai perder o emprego, daí vai ser outro desastre, enfim. Pode passar. Bom, então, as técnicas mais utilizadas para o TEPT, eu vou trazer, né, as duas que ela citou no artigo, né, porque a gente está falando do artigo e poderia trazer mais, mas então era a reestruturação cognitiva, né, e a exposição, né, e aí a exposição ela é baseada na eficácia pelo princípio de habituação, né, que demonstrou que a exposição repetida a um estímulo produz cada vez uma resposta menor por parte do sujeito. E aí a gente tem dois tipos, a princípio, seria a prolongada, que tu pode fazer através da exposição imaginária, ou seja, imaginando a situação, ou em vivo, né? E a dessensibilização sistemática, que é a gente junta técnicas de relaxamento, né? Aqui eu botei a de muscular progressivo, porque era a que ela estava mais falando, mas também tem outras técnicas de relaxamento que a gente vê que também são bem positivas para dessensibilização. E junto disso a gente vai fazendo a hierarquia de medos, né? Dos medos que a pessoa tem. Então, talvez, vou pegar sempre o exemplo do assalto ao banco ali do La Casa de Papel, né? Eu tenho medo de passar na frente, eu tenho medo de ver uma pessoa de vermelho, eu tenho medo, e a gente poder classificar e hierarquizar esses medos para ir, né, do menor até conseguir chegar, não numa situação, né, mas lembrar melhor da situação em si. Para a gente falar um pouquinho mais do artigo em si, então, o objetivo dele foi determinar o efeito da psicoterapia nas cognições relacionadas ao trauma. Pode passar. Os autores tinham três hipóteses principais, né? De que a TCC focada no trauma resultaria na redução do TEPT e nas cognições relacionadas a esse trauma, em comparação com intervenções não focadas no trauma, por exemplo, intervenções de mindfulness e intervenções que não eram ativas, tipo a lista de espera para o tratamento. Também que intervenções focadas no trauma incluem módulos de reestruturação cognitiva que acabam reduzindo as cognições relacionadas ao trauma, de uma forma mais eficaz do que as outras, que não incluem esses módulos de exposição, mas que não incluem a reestruturação cognitiva, e que a redução dos sintomas seria mantida, então, nos follow-ups. Eles fizeram essa pesquisa, então, através de uma meta-análise, e eles usaram alguns critérios de inclusão dos artigos, que foram os participantes serem diagnosticados com TEPT. Esses participantes tinham que ter as cognições relacionadas ao trauma avaliados por questionários válidos, que foram aplicados antes e depois do tratamento, e que tivessem sido, esses artigos tivessem sido publicados em jornais revisados por pares ou registrados nesse Registro Internacional de Ensaios Clínicos.
e excluíram os artigos de estudo único, de caso único, artigos que não tinham clareza sobre o tamanho do efeito do... não tinham clareza sobre o cálculo do tamanho de efeito e que não fosse publicado em inglês, holandês, alemão ou francês. Os autores usaram a definição de TCC para trauma, então, como qualquer tratamento psicológico realizado de forma individual, que tenha utilizado predominantemente técnicas cognitivas e ou comportamentais, com enfoque no trauma, e eles incluíram nisso a terapia de exposição e o EMDR. E a definição que eles usaram para trauma, usaram também o critério do DSM-5, critério D2, que era a avaliação negativa sobre si, os outros e o mundo, e o D3, atribuição de culpa a si, o terceiro, sobre as consequências e causas do evento traumático. Pode passar, assim, acabei falando antes. Bom, então, tinham os 5 principais questionários para avaliação de TEPT. Acho que depois o Christian pode nos ajudar um pouquinho melhor. Acho que ele deve conhecer bem melhor como esses instrumentos funcionam. Mas então, os autores usaram esses 5 para avaliação. Bom, tiveram então 6.750 artigos que eles encontraram e depois tiveram seus títulos e resumos, né, vistos, e depois foram removidos, sendo que 338 foram usados por eles. E 16 estudos, no caso 20 artigos, incluíam meta-análises também. Então, eles também acabaram tirando. Pode passar. Bom, então, como resultado, sim, eles encontraram que as intervenções de TCC focadas no trauma são realmente mais eficazes na redução de cognições relacionadas do que intervenções ativas e não ativas, né, que seriam outras intervenções ou então a lista de espera. Tratamentos combinados com as técnicas de exposição e reestruturação cognitiva mostraram realmente os melhores resultados. Eles não tiveram nenhum efeito significativo na hipótese de que o segmento a longo prazo das intervenções com reestruturação cognitiva levaria a uma redução maior nas cognições relacionadas ao trauma do que as intervenções que não eram focadas no trauma e não tinham reestruturação cognitiva. A escala mais utilizada foi a Clinician Administrated PTSD Scale. Pelo que a gente entendeu, era uma entrevista clínica com o pesquisador. E também eles acabaram não encontrando nenhum estudo em que o EMDR foi usado que atendesse aos critérios de inclusão deles. Eles ressaltaram, assim, a questão de que eles tinham poucos estudos incluídos, e não tiveram a possibilidade de fazer meta-análise de regressão. E também eles precisaram excluir alguns artigos porque eles focaram exclusivamente em cognições relacionadas ao trauma. Então, eles excluíram os estudos que focavam em aspectos de alteração do humor, que seria um novo sintoma do DSM, assim, né? E basicamente foi isso. Então, né, como resultado final, assim, de que realmente a TCC é eficaz para modificar as cognições relacionadas ao trauma. Pessoal, agora a ideia é vocês dinamizarem um pouquinho a discussão, né? Não é só a apresentação, né? Seria chamar um pouquinho o grupo para discussão. Uma dúvida só que eu fiquei ali, eu tinha entendido agora na apresentação da Karine,
Eu acho que tu confundiste um pouco, eu acho que ficaram os 16 estudos, eles não foram excluídos, né? Isso. 318, tá. no final foram 16. Ali Isso, o número final foi 16. ali eu fui atrás. Tá, inverti os números. No final, o que eles conseguiram de todos aqueles 3 milhões lá, foram com 16 que fecharam os critérios, né? Uhum. E... Pode falar, Inês. Não, pode falar. Não, eu só ia dinamizar, mas falando, tá. Pode falar. Não, eu pensei, porque teve uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li o texto e eu não cheguei a publicar no fórum, porque não é bem uma dúvida, mas sim mais uma observação, que eu me surpreendi com o número de estudos que eles inseriram. Eu sempre lembro, quando a gente trabalha com TEPT, tem um vídeo dos 60 Minutos, aquele programa australiano que apresenta um tratamento com terapia cognitiva, e tem veterano de guerra do Iraque, tem veterano de guerra do Afeganistão e tem veterano de guerra do Vietnã. O custo, e assim, pensando bem uma lógica de países que têm, vamos dizer assim, uma coisa militar muito forte, tem um investimento muito forte, e eu fico pensando assim, poxa, não, porque não é evidente que isso traz custos de saúde, isso traz custos até de tu precisar afastar os militares, tu precisa porque assim, o cara da guerra do Vietnã, o que sobrou, sabe? Eu comecei a beber, eu comecei a tentar me desligar, eu não queria que as pessoas chegassem perto de mim para perguntar como eu estava, e isso, assim, que me choca, porque eu pensava, não, TEPT deve ser algo que tem um monte de estudo, mais porque toda essa cultura norte-americana da TCC e etc. E daí eu fui ler o artigo e fiquei, mas... Por mais que os N's ali, tem estudo com N de 170 e poucos, que não é muito usual do que a gente vê aqui, mas assim, isso que eu fiquei pensando, poxa, com todas essas evidências de problemas, com contexto, países com contexto militar forte, que é óbvio que a pessoa vai ter prejuízos, e mesmo assim não existe tanta pesquisa assim. Não me parece. Isso foi uma impressão assim, que chamou a atenção, e não é uma dúvida do estudo, mas mais uma observação que causou um certo desconforto. Com certeza. Desculpa, eu fiquei em dúvida também quanto a isso, mas assim, eles, claro, ali tem os artigos em inglês. Congelou um pouquinho, Carla, eu acho. Carla? Bom, pelo menos aqui para mim a Carla congelou, né? Tem alguns pontos bem importantes aqui, né? Um deles que... Só fazer um comentário sobre o que a Ina já falou, né? Há toda uma abordagem econômica do ponto de vista de saúde mental, né, que tem a ver justamente com isso, né, com o custo, né, de cada um desses transtornos, né, onde você computa os dias de trabalho perdidos ou os dias de vida perdidos, né, e você calcula também o quanto é de custo para o sistema de saúde decorrente, né, de todos esses problemas aí, né? Então isso é um tipo de análise bem padrão no mundo, né? Do ponto de vista dos transtornos mentais, o transtorno de estresse pós-traumático é um dos transtornos com um custo mais elevado, porque as pessoas, né, eles ficam cronicamente doentes, né, quando não são atendidos, né? Em geral, eles passam muito tempo doentes antes de serem atendidos, porque não há uma identificação muito clara do transtorno, né? Então, em junho sempre é o mês de consciência, o alerta sobre o TEPT, né? Mas e tem um estudo mostrando, né, que um tempo médio de 11 anos entre o início dos sintomas e a busca ou receber um tratamento efetivo para o TEPT. Então, as pessoas passam muito tempo buscando amenizar um pouco os sintomas. Então, você tem dificuldades de dormir, você começa a tomar benzodiazepínico, você tem dificuldade... Isso vai agravando o transtorno, você vai no clínico geral, você vai não sei aonde, né? Mas aí, como as pessoas não perguntam sobre o evento estressor traumático,
porque se às vezes não está numa rotina, numa anamnese de rotina, você segue tratando o sintoma, né? Então, em geral, os pacientes ficam 11 anos sofrendo até chegar num tratamento adequado. Isso é um custo absurdo social. Tem uma questão importante, né? Quando que o transtorno passa a ser reconhecido, né? Isso foi na década de 80, e foram 2 grandes movimentos, né? Um movimento que teve a ver justamente com a pressão em relação aos profissionais de saúde mental que atendiam os veteranos de guerra, né? E um outro movimento que tem a ver com os direitos com o movimento feminista nos Estados Unidos, né, sugerindo de que as mulheres vítimas de violência conjugal tinham sintomas muito próximos aos veteranos de guerra. Então, isso é muito importante. Então, isso passa a ser formalmente reconhecido apenas na década de 80. Né? Um outro ponto importante tem a ver com o contexto social. Né? E isso, em nenhum momento da história, ficou mais evidente do que o estudo sobre TEPT com os veteranos da Guerra do Vietnã. Tem vários filmes que mostram isso, tem até um bem recente, eu acho que é o Julgamento do 7 de Chicago, eu acho que é uma coisa assim, é um filme bem recente, não sei se está no Netflix ou no Amazon Prime, mas é bem interessante, mostra bem aquela época. E o que aconteceu? Foi uma guerra muito longa, né, do outro lado do mundo, né, por uma questão geopolítica, muito menos econômica, né, diferente da guerra do Iraque, foi uma guerra por petróleo, né, por óleo. Então, por uma questão de domínio geopolítico, em que ao longo dos, né, sei lá, quase 10 anos, né, a sociedade norte-americana mudou radicalmente do apoio para a reprovação, do ponto de vista social, daquela guerra. Então, é muito interessante como os veteranos que no início eram vistos como heróis de guerra, depois eram percebidos quase como párias da sociedade. Né? Então, esta questão do ponto de vista de apoio social, aceitação social, que tem a ver com valores, é algo aí muito central também do ponto de vista da prevalência do transtorno frente a essas experiências. Né? Então, isso é muito importante. Vamos só, talvez, voltar um pouquinho para a discussão. A Carla, tu queres concluir a tua pergunta? Não, o que eu estava comentando é que eu acho que, assim, claro, aqui, quando a gente estuda TEPT, né, e eu estou trabalhando basicamente no meu doutorado é com TEPT, tu tens muitos artigos que tu consegue, em revisões bibliográficas, juntar pelas escalas utilizadas. Existe uma certa coesão, mas no momento que tu vai para a psicoterapia, cada um aplica um método, então a gente não tem muita coesão, e isso eu acho interessante, para te fazer uma meta-análise, tu até vai ter vários estudos com aquelas escalas. No entanto, tu tens vários tipos, que foi o que viu aqui, de técnicas. E aí tu vai enxugando, tu vai ficando com nada, né? Se tu quer variar. Então, eu achei que isso foi interessante. Começou com um montão, terminou com 16. Uhum. E isso que tu falou, Carla, das escalas, né? Porque na academia a gente vê uma coisa e na clínica a gente vê outra, né? Eu fico pensando... o quanto é muito natural isso acontecer, a gente ficar na academia e já sabe tantas escalas, validações, adaptações, e o pessoal que não faz mestrado, doutorado, né, acaba não sabendo também onde procurar em artigos ou solicitar para os autores, né, que nem a gente já está mais acostumado, né, então... eu vejo, assim, essa diferença muito grande em vários, assim, transtornos, não só do TEPT, dessas escalas que não batem, às vezes. Que aqui tem uma questão muito longa, né? E aqui vários de vocês que trabalham com neuropsicologia também percebem isso em outras áreas, né? E isso não é só na clínica, isso em várias áreas, organizacional, assim também. Então, assim, há um abismo
em relação à quantidade de instrumentos disponíveis no mundo e aqueles validados e aprovados para uso no Brasil, né? É uma lacuna tão grande que, né? Então, por isso que a gente faz um esforço grande, assim, né? Nas escalas de deixar disponíveis, né? Nos processos de adaptação e validação aí para uso, né? Então, no ambulatório, no NEPT, a gente usa essas escalas direto, né? O PTCI a gente tem muitos e é de uso livre, né? O que eu ia comentar com vocês, eu queria só mostrar aqui, para aí, onde é que tá isso? Christian, poderia só fazer uma perguntinha, assim, antes para o pessoal, assim, porque eu estou validando, né, no meu mestrado, uma escala de gratidão, né, que é da psicologia positiva, e é uma área muito recente, né, e que a gente está falando isso, né, de curar o trauma e tudo mais, né, e que era uma das missões da psicologia, antes da psicologia positiva, antes do Seligman entrar, né, na direção da APA, né, e a gente acabou esquecendo, né, uma das vertentes da psicologia, que também é ajudar a pessoa a encontrar os seus pontos fortes, né, e as suas qualidades, né. Então, quando tu falou, né, da resiliência de sobreviventes do 11 de setembro, isso me lembrou também que tem estudos, né, até de gratidão frente ao 11 de setembro, né, que a gente tem uma vertente agora de gratidão frente ao sofrimento, né. Então, pegar dessa situação, óbvio, a gente não vai agradecer por tantas pessoas que morreram ou pela pessoa que me estuprou, mas do que dessa situação eu consigo também crescer ou ensinar meus filhos, né? Talvez que se esse fato não tivesse acontecido, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu acho muito legal, assim, trazer isso também da psicopositiva, que é algo que eu estou estudando no meu mestrado, e queria fazer, então, essa correlação aí. Tá muito bem colocado. Tipo assim, gratidão por ter emagrecido na pandemia, mas... Mais ou menos. Não sei quem emagreceu, Carla. Só foi tu. Por isso que emagreceram. Mas tem essa dimensão, sim. Isso que a Vitória está comentando. Na área do trauma, a gente chama isso, tem todo um construto, a gente tem estudado um pouco isso, que se chama crescimento pós-traumático. Traumático, né? Então, você, após um evento estressor, né? Quando você, de fato, desenvolve, né, uma dimensão mais positiva, né? E isso é um pouco diferente de resiliência, inclusive, né? Não é exatamente igual a resiliência, né? E também não é o outro lado do TEPT, né? Pensando assim, como se fosse dois lados de uma moeda, um lado é você adoecer, outro lado você tem um crescimento pós-traumático. Não é bem assim também. Seria um construto mais construtivo, na realidade. É uma mudança positiva. Então, você, por exemplo, após o evento, passa a ter um apreço maior pelas relações interpessoais, você passa a dar mais valor para uma série de coisas da vida, você pode haver até mesmo a desenvolver uma relação de espiritualidade ou transcendência um pouco mais ampla, né? Então, são 5 grandes domínios que a gente estuda aí, mas é muito interessante. Eu só queria concluir mostrando um dado legal de um estudo que saiu um pouquinho depois daquele, onde eles fizeram o seguinte: eles fizeram terapia de exposição prolongada e fizeram e aplicaram vários instrumentos, né, inclusive instrumentos de depressão, e instrumentos de sintomas de estresse pós-traumático e o PTCI, né, o Inventário de Cognições Pós-Traumáticas. E isso era uma análise um pouquinho mais sofisticada do que eu seria capaz de explicar, e é como se esta análise simulasse que após cada sessão
né, todos os instrumentos fossem replicados. É como se fosse uma análise de medidas repetidas, mas não com 10 medidas, com algumas medidas repetidas, tá? E eles fizeram isso tentando entender digamos, o processo temporal de mudança. E o que eles observaram? Né? A terapia de exposição, né? Ela primeiro leva à redução em cognições pós-traumáticas, sessão a sessão. E esta redução em cognições pós-traumáticas leva à redução em sintomas pós-traumáticos, né? Nos os DSM-4 clássicos, e em sintomas depressivos. Então, sob vários aspectos, um pouco esse eixo aqui mais central, que está no modelo cognitivo, né? Primeiro você modifica, né, a forma de pensamento, de interpretar, né? Você reduz as cognições e depois isso reduz os sintomas, né? E isso reduz também os sintomas depressivos, né? Que é um correlato aí do ponto de vista de psicopatologia, tá? Bom, pessoal, mas 2 comentários que vocês achem pertinentes. Nós estamos nos aproximando aqui do fim. Eu preciso comentar que eu observo aqui que nós